Hoje no Brasil, os idosos representam 20 milhões de cidadãos, o equivalente a 11% de toda a população. Em Minas, são 2,8 milhões de velhinhos, número que corresponde a cerca de 15% da população do estado. Há 6 anos, ganharam uma lei só para eles, o Estatuto do Idoso, que garante uma série de direitos aos cidadãos com mais de 60 anos. Entre esses direitos está o atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, transporte público gratuito para os maiores de 65 anos e desconto de 50% em atividades de cultura, esporte e lazer. O grande avanço dessa lei foi proteger o idoso de crimes de violência e abandono. Há 6 anos, o Conselho Municipal do Idoso em Lavras trabalha com o objetivo de assegurar os direitos da terceira idade e propor ações públicas que garantam respeito a esse público. O trabalho principal nosso é fazer com que o Estatuto do Idoso seja cumprido. Para que o Estatuto do Idoso seja cumprido, é preciso desenvolver a cidadania na sociedade, que as pessoas assumam o compromisso cidadão, o compromisso de fiscalizar, de reivindicar os benefícios que contém na lei. Porque a lei, por si só, ela não faz nada. Quem faz essas leis ser cumpridas são os cidadãos. Mesmo com tantos direitos assegurados, o número de denúncias de crimes contra idosos cresceu 221% no mês de novembro, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do governo de Minas, no acumulado de 2009, o crescimento foi de 44% se comparado aos 10 primeiros meses do ano passado, uma estatística que tem preocupado os setores públicos. É preocupante por isso, porque não é uma coisa que a gente percebe assim que parou aqui, né? A cada momento que a comunidade tem conhecimento, que ela pode denunciar, a gente percebe que essas denúncias estão chegando, que são graves, que têm que ser apuradas, né? E que é maus tratos ao idoso, sim. Em Lavras, há 2 meses, foi criado um Disque Denúncia para registrar os casos de maus tratos e abandonos de idosos. Segundo Belkis, são recebidas, em média, 3 denúncias diárias de casos que envolvem, principalmente, violência de pessoas da própria família. A maior parte das denúncias é realmente o maus tratos, né? Então, a gente percebe que a família, às vezes, não tem paciência com um idoso que tem Alzheimer, ou aquele idoso que teve um AVC. E mesmo aquelas pessoas que hoje estão com 80, 90 anos, né? Porque a família precisa trabalhar, tem seus afazeres, né? Então, normalmente querem, né, um processo de institucionalização desse idoso. Então, a gente percebe que 90% é maus tratos. A presidente do Conselho Municipal do Idoso explica que são várias as formas de violência sofridas pela terceira idade. Tem a violência institucional, que é gravíssima, é essa da omissão dos setores públicos, né, por exemplo, do trânsito, da saúde, da promoção à cidadania, em executar a política do idoso, que protege esse idoso. Existe uma omissão muito grande. Existe a violência, por exemplo, que é a familiar, a interpessoal ou interpessoal, que acontece nessa relação entre as pessoas, né? Essa violência familiar, ela assume diversas características. É a agressão física, né? Que são traduzidas muitas vezes em hemorragias, fraturas. E tem a violência estrutural, que é a violência ligada a preconceitos sociais arraigados na população. São dificílimos da gente trabalhar esse tipo de violência. É ligado, geralmente, à discriminação de gênero entre, né, a mulher e o homem, trata de forma diferenciada. Questões, por exemplo, de pobreza e riqueza, problema de local onde a pessoa vive. Mesmo diante de uma realidade tão cruel, ainda é possível verificar casos para se orgulhar e usar como exemplo de amor, carinho e respeito à pessoa idosa. Tem uma porção de gente que cuida de mim. Todos eles cuidam muito bem de mim. Muito amor, né? Com muito, eu tenho o amor de todos eles. Muito sempre ao meu coração. Eles são muito leais a mim.
Essa é Dona Belisa Romeiro, de 92 anos, que recebe da família muita atenção e estímulo para prolongar seus anos de vida. Com dificuldades para falar, andar e enxergar, ela recebe o carinho e a dedicação dos 3 filhos. Onde quer que nós estivéssemos, um momento do dia era dedicado à leitura da Bíblia, oração, sempre. Isso nunca faltou. E com isso a gente foi aprendendo muita coisa. E uma delas está lá nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Então, na nossa cabeça se formou a ideia de que honrar pai e mãe é enquanto eles estão vivos. E nós temos um amor muito grande por eles. Nossa, nós amamos a mãe, muito. Maria Eugênia se emociona ao relembrar o exemplo que sua mãe representou durante toda a sua vida. A mãe sempre foi professora de 1º ano primário. Então eu falava assim, eu nunca vou ser professora de 1º ano, porque se eu me sair muito bem, é a filha da Dona Belisa. Se eu me sair muito mal, nem parece filha da Dona Belisa. Então eu fiquei na 3ª e 4ª série a vida inteira. Depois é que eu fiz faculdade, aí eu fui dar aula de história, deixei o primário. Mas ela foi exemplo, né? De tudo. Para Júlio César, o senso de responsabilidade e pontualidade foram ensinamentos valiosos que a mãe sempre passou durante sua formação. A mãe passou para a gente uma ideia de uma coisa de responsabilidade e pontualidade muito grande. Responsabilidade, quando se assume um compromisso, aquele compromisso vai até o fim, né? E pontualidade, que ela falava às vezes, pontualidade não é obrigação, é educação. Então, chegar na hora, estar sempre pronto no momento certo. Então isso me marcou a vida inteira. A receita dessa história de união e dedicação, Dona Belisa tem na ponta da língua. A melhor coisa é continuar a amar os idosos. Porque nós temos idosos na família, porque nós os amamos muito. Nós os respeitamos. Nós queremos a vida dele, nós queremos que a vida dele seja a melhor possível. Então, isso que nós queremos. Aqui a vida dos idosos na nossa família seja uma vida especial, de amor e de alegria e de união.